A Silvia não retornou o contato. Ela também não retornou. Ok. Então, aqui eu começo, Luísa. Antes de mais nada, agradeço a presença de todos e todas para a defesa do trabalho de conclusão de curso da Luísa Frank Medeiros. Então, hoje, dia 11 de fevereiro de 2022, 15 horas e 6 minutos, Luísa é graduanda, né, quase terminando, do bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, pelo Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista. Agradeço também imensamente o professor Leonardo Yokohama, que vai estar avaliando o trabalho da Luísa. Peço para todos e todas deixarem a câmera desligada e os microfones mutados, por favor. Seguindo, então, as normas da CTCC, Luísa, você tem até 30 minutos para a defesa. Né? E aí, depois, eu e o professor Leonardo e você nos reunimos. Tem a parte de arguição, que é aberta ao público, e depois o professor Leonardo e você nos reunimos para os finalmente, tá bom? Então, a palavra é toda sua, Luísa. Obrigado de novo. Obrigada, Marcelo. E obrigada. Bom, primeiramente, muito obrigada a todo mundo que está aqui presente. Hoje é um dia bem especial para mim, né, que é a última ocasião em que eu estarei apresentando esse trabalho como graduanda da Ciência e Tecnologia do Mar. Então, para mim, significa muito a presença de todos vocês. Agora, eu vou compartilhar a minha tela, e daí vocês podem informar se está aparecendo, que eu vou começar a apresentar o trabalho do TCC. Tudo certo? Não, a gente está vendo a sua tela ainda, Luísa. Ah, tá. Isso, agora está funcionando. Tá bom, então. Bom, hoje eu vou estar apresentando o trabalho desenvolvido ao longo dessa graduação. Ele é intitulado Análise da Efetividade de Novas Tecnologias de Manejo dos Corais Invasores Tubastraea. É uma monografia, então, orientada pelo Marcelo Kitahara, que está aqui presente, e também tem a orientação da doutora Silvia Neri Godoy, que ela é vinculada ao ICMBio. Quanto à estrutura da nossa apresentação, vou estar fazendo a introdução, passando pelos objetivos do nosso trabalho, a metodologia, os resultados e, enfim, a discussão. Este é um estudo que pertence ao programa de pesquisa, o monitoramento e manejo dos corais-sol nas unidades de conservação do ICMBio, de Alcatrazes. E também, já de antemão, eu deixo um agradecimento especial para todas as pessoas e projetos que me acolheram e orientaram ao longo da minha graduação. Bom, quanto à introdução, né? O nosso objeto de estudo é o gênero Tubastraea, que são corais invasores popularmente conhecidos como coral-sol. Aqui no Brasil, tem registro de duas espécies, que é a Tubastraea coccinea e a Tubastraea tagucensis, que estão representadas nessas fotos aqui do lado. Elas diferenciam uma com a outra a partir da coloração, enquanto a coccinea ela tem uma coloração mais avermelhada, o tamanho do diâmetro também é maior do que a tagucensis, e também o crescimento vertical dos pólipos interfere na diferenciação. Então, a coccinea ela é mais avermelhada, ela tem esses diâmetros maiores e uma altura menor comparada à tagucensis. A introdução desses corais aqui no Brasil foram em meados de 1980 e por meio da incrustação de plataformas de petróleo que vieram do Oceano Pacífico. Por não ser uma espécie nativa aqui do Brasil, provocaram algumas mudanças significativas no nosso ambiente marinho costeiro. Dentre elas, essas espécies competem com os nossos corais locais, têm vantagens reprodutivas muito maiores
comparadas aos outros corais, e também são azoxanteladas, então elas não têm a simbiose com as microalgas que realizam a fotossíntese, então dando vantagens para elas se alastrarem muito mais facilmente e proliferarem pelo nosso ambiente marinho. Por isso, é necessário o seu monitoramento e o manejo, que vai ser abordado nesse trabalho. Além disso, elas estão presentes em mais de 3.500 quilômetros da nossa costa, e os registros em São Paulo começaram a partir de 2008, mas chegaram no Refúgio da Vida Silvestre dos Alcatrazes em 2011. Bom, aqui a gente tem um mapa de localização, ele foi confeccionado pelo software QGIS, e ele dá a situação aonde fica o arquipélago dos Alcatrazes. Então, ele está localizado a mais ou menos 40 quilômetros da costa do município de São Sebastião e abriga cerca de 70 mil hectares de áreas protegidas. Usa a memória. Dentro do arquipélago, a gente tem 2 unidades de conservação, que é a Estação Ecológica dos Tupinambás e o Refúgio de Vida Silvestre. As ações que estão dentro do arquipélago foram a formulação do plano de manejo da Estação Ecológica Tupinambás, o programa de mapeamento das suas ocorrências e controle das populações, realizado pelo Núcleo de Gestão Integrada do Refúgio da Vida Silvestre de Alcatrazes, e também a aplicação do plano de controle específico para os corais-sol pelo Ministério do Meio Ambiente. Aqui a gente tem um vídeo de uma porção infestada de coral-sol na ilha de Búzios. Esse é um evento que não se mostra eficaz o programa de manejo, justamente pela quantidade de colônias que estão incrustadas e já a facilidade de se alastrar. Então, esse é um caso e também o motivo pelo qual é importante realizar as ações de manejo logo quando os corais estão surgindo e se amadurecendo. Quanto ao manejo atual, é dividido basicamente em 4 etapas. Na primeira etapa, se tem a busca ativa, por meio de mergulhos autônomos simultâneos, para localizar os corais. Em um segundo momento, tem a remoção de forma manual, com o uso de duas ferramentas, que é a talhadeira e o martelo. E quando são colônias muito menores, de 0,5 centímetros de diâmetro, é feita a raspagem. Depois, é coletado a partir de uma sacola chamada de samburás, que tem uma malha fina, que é representada por essa foto abaixo. E depois as colônias elas são transportadas para o continente. Então, separadas por espécie, são contadas, são pesadas e, enfim, descartadas. Aqui a gente vai ter outro vídeo, que é mostrando a remoção manual das colônias. Neste caso, a ferramenta que está sendo utilizada, ela é uma ferramenta pneumática, é uma talhadeira. Daí mostra como é feita a remoção desses corais no costão. Bom, quanto aos objetivos da pesquisa, né? Foi, então, realizado o levantamento histórico dos focos de ocorrência dos corais invasores. Também tinha como objetivo desenvolver e testar novas tecnologias para o manejo. E, por fim, analisar o esforço já realizado para minimizar os impactos decorrentes das bioinvasões. Quanto à metodologia, né? Foi dividida em 2 partes. Primeiro, abordando o levantamento histórico e depois, quanto aos protótipos. Para o levantamento histórico, então, foi feita uma série de etapas. Primeiro, o ICMBio, que é o Núcleo de Gestão Integrada, disponibilizou uma tabela, uma planilha, com dados referentes aos manejos ao longo dos anos. Então, a primeira coisa a ser feita foi realmente essa análise documental. Depois, foi analisada, compilada e padronizada esses dados, com o objetivo de confeccionar os próximos, de confeccionar os dados. Então, criados mapas, gráficos de linhas, a regressão linear e o gráfico boxplot. Bom, com os dados na tabela, então, eles foram exportados para o software QGIS, que criou esses mapas georreferenciados, analisando o esforço pela localidade, a espécie e pelo ano. Os gráficos de linha, então, eles representaram
as coletas ao longo dos anos, contendo as informações entre as diferentes espécies pelo software Infogram. A regressão linear simples, ela veio também com uma relação de compor os dados do esforço amostral. Então, foram disponibilizados dados referentes aos cilindros de mergulho do ano de 2021, com as diferentes localidades e quantidades da retirada das colônias. E tudo isso foi feito pelo software estatístico R. E, por fim, o gráfico Boxplot, ele teve como objetivo representar a distribuição das duas espécies ao longo dos anos. Quanto ao desenvolvimento de novas tecnologias, teve como objetivo geral a remoção e a coleta semiautomática dessas colônias nos costões, e como objetivos específicos, a remoção e trituração e posterior sucção desses fragmentos, e também a possibilidade dessa ferramenta conseguir acessar incrustações em fendas e outros locais inacessíveis até então. Então, para o desenvolvimento desses protótipos, primeiro foi feito o levantamento das tecnologias utilizadas para a limpeza de cascos. A bibliografia geralmente mostrava superfícies que eram lisas. Então, em um segundo momento, foi adaptadas as especificidades do substrato natural, que mudou o substrato de liso para o rugoso. Em seguida, foi feito o dimensionamento do equipamento para ser manuseado por apenas um mergulhador, visto que geralmente tinha uma escala muito grande. E, por último, foi feita os testes em campos no arquipélago dos Alcatrazes e também no Yacht Club em Ilhabela. Quanto aos resultados, foram produzidos 4 mapas georreferenciados que ilustravam o esforço anual do manejo desses corais desde o ano de 2015. Além disso, a representação dele é dividida em cores, e essas cores, elas estão representadas aqui no canto inferior esquerdo. Essas são as localidades propostas pelo plano de manejo, e em cada localidade a gente tem um gráfico que relaciona tanto a quantidade de colônias retiradas por ano e as duas espécies, a quantidade das duas espécies nesses locais. Em seguida, foi compilado os dados em forma de gráficos adicionais para facilitar a visualização de cada espécie ao longo dos anos. Então, foram confeccionados 2 tabelas para Tubastreia tagucensis e 2 para Tubastreia coccinea, deixando mais claro esse manejo feito de 2015 até 2022. Bom, quanto à regressão linear simples, ela nos deu uma noção ampla quanto à dispersão desses dados e também a relação entre as colônias retiradas e o esforço amostral, que seria a quantidade de cilindros. Pela planilha, eles disponibilizaram esses dados a partir do ano de 2021. Então, aqui a gente vai ter a representação de poucos pontos, justamente pelo fato de que é uma informação muito nova. E também a gente não conseguiu utilizar os dados de 2022 pelo motivo pelo qual eles ainda estão sendo trabalhados. Mas, mesmo assim, ela deu uma noção ampla dessa dispersão e mostrou que quanto mais cilindros, maior o manejo das colônias. A respeito do nosso gráfico Boxplot, ele teve como objetivo ajudar na visualização das ocorrências entre as duas espécies no arquipélago e também relacionando com a quantidade ao longo dos anos, a quantidade de colônias retiradas no eixo Y e no eixo X, os anos. A respeito do desenvolvimento das novas tecnologias, foram confeccionados 2 protótipos para remoção e fragmentação das colônias do coral-sol. O primeiro protótipo ele foi uma pistola pneumática acoplada com agulhas de desincrustação utilizadas na remoção de ferrugem. E o segundo protótipo foi uma esmerilhadeira pneumática com algumas modificações. Os motivos pelos quais foram escolhidos... eu peço desculpa pela obra. Tá dando para escutar certinho? Não tem problema nenhum, Luísa. Tá todo mundo te ouvindo bem. Pode continuar. Tá bom.
Então, foi escolhido esse modelo pneumático justamente por ele ter um custo relativamente baixo e também ser possível de utilizar de forma subaquática. A alimentação dessas ferramentas é por meio de um compressor de ar que tem uma potência de 6,5 cavalos, o que permite, então, a sua utilização de profundidade de até 20 metros. Quanto ao foco do desenvolvimento dessas ferramentas, é a fragmentação das colônias recrutas a adultas, variando entre 0,5 centímetros a 5 centímetros de diâmetro. E também, além dessa ferramenta, foi feito um acoplamento, que no caso é uma tubulação que conecta tanto a bomba de sucção, que vai direcionar as colônias manejadas até a embarcação de apoio, e quando chega no barco, é retido por um filtro de malha fina. Bom, nós sabemos que o manuseio do coral é extremamente delicado e geralmente, né, as colônias elas se dispersam com muita facilidade pela coluna d'água. Então, além dessas ferramentas, foi desenvolvida uma estrutura de aço inox e uma outra de plástico PVC, que foi acoplada à extremidade desses equipamentos, aumentando o poder de sucção e também fornecendo o suporte necessário para a anexação do tubo. Bom, quanto aos resultados, o primeiro protótipo, ele teve como uma base um desencrustador pneumático acoplado a um agulheiro de aço, que a gente consegue visualizar bem como nessa primeira foto. O acoplamento dele foi com uma seção de cone inox, que foi fixada através de abraçadeiras, e a sua conexão, uma mangueira corrugada, que ela unia tanto a motobomba de sucção, quanto a embarcação, que seriam nessa foto 2 aqui. Aqui fica a seção do cone e aqui a mangueira. O teste ele foi feito no dia 26 de junho, no arquipélago dos Alcatrazes, em 2 localidades. Primeira, no saquinho do funil, e a segunda, na geladeira. Quanto à intenção dessa ferramenta, foi verificar a eficácia do equipamento e comparar sua efetividade com a remoção em relação ao manejo manual. E o resultado se mostrou não eficiente, porque não conseguiu fragmentar completamente os esqueletos de carbonato de cálcio dos corais. Então, restava uma porção com tecido ainda incrustada no substrato, como a gente consegue avaliar aqui na terceira imagem. Então, se fez necessário a criação de um segundo protótipo. Este tinha como uma base uma esmerilhadeira angular pneumática, que passou por algumas adaptações. No caso, algumas dessas adaptações foi a troca de rolamentos, a troca dos O-rings de blindagem, o fechamento das saídas e posterior preparação de uma única saída de ar. Quanto ao acoplamento, teve um sistema de captação do tubo corrugado que direcionava para uma escova rotativa de aço trançado de topo, que é justamente essa imagem aqui. O teste foi feito dia 11 de setembro, na ilha principal do arquipélago dos Alcatrazes, no ponto Geladeira. E a intenção era a mesma do protótipo anterior, verificar a eficácia do equipamento e comparar a sua efetividade de remoção em relação ao manejo manual. O resultado, a ferramenta ela conseguiu ter a capacidade de sucção da motobomba adequada e executou quase que perfeito o seu objetivo, restando em todas as colônias manejadas um pequeno centro do esqueleto do carbonato de cálcio que ficava aderido ao substrato. A partir dessas lacunas foi criado um segundo modelo para esse protótipo 2, seguindo a mesma base, a mesma adaptação, só que mudando o acoplamento. Então, em vez do tubo corrugado de sucção ser direcionado para o topo, ele era direcionado para a escova rotativa de aço trançado com as cerdas laterais, como nessa imagem mostra. O teste foi feito dia 10 de dezembro, nos piers do Yacht Club em Ilhabela. E a intenção era conseguir acessar as pequenas fendas e a concentração do poder de raspagem em uma área muito menor e de mais fácil visualização. Quanto ao resultado, ele não apresentou o torque suficiente para conseguir remover completamente as colônias de coral-sol, porque ele travava na hora do manuseio. Bom, agora quanto à discussão, né? A partir de tudo que foi desenvolvido,
Os mapas, a gente percebeu que ao longo do tempo houve um aumento de eficácia, tanto na área do manejo quanto do esforço. E também notamos que mais colônias do Tubastraea, de tamanhos pequenos, até 3 centímetros de diâmetros, foram removidas. Isso porque são mais fáceis de serem manuseados por conta da aderência ao substrato, são colônias menores, e isso facilita na hora de manejar. Quanto aos gráficos, a Tubastraea coccínea ela apresentou um padrão de declínio na quantidade de colônias entre os anos de 2020 e 2021, exceto em um ponto que é chamado de Wolverine, que foi especialmente uma área de experimento. A Tubastraea tagucensis também apresentou um aumento significativo no número de colônias manejadas a partir de 2018 para quase todas as localidades. Quanto ao box plot, conseguimos notar que a Tubastraea tagucensis é muito mais abundante do que a Tubastraea coccínea no arquipélago dos Alcatrazes, e que a Tubastraea coccínea ela apresentou um valor da mediana das colônias manejadas bem menor que a Tubastraea tagucensis, além de ter uma alta variabilidade. Além disso, também precisamos relembrar que também tivemos restrições do Covid que podem ter interferido no resultado final. Quanto à nossa regressão linear, apesar dos poucos dados representados, ele apresentou uma tendência que poderia ser guiada pela linha pontilhada que foi representada. O teste, então, do R2, ele sugeriu que a acumulação de mais dados, eles são necessários para traçar um panorama mais confiável entre o manejo quanto o número de cilindros. Além disso, a gente teve algumas lacunas quanto ao processo de compilação e o uso das informações, uma vez que na planilha fornecida tinha o uso de diferentes padronizações quanto às coletas ao longo dos anos, o conflito entre os nomes das localidades, a falta de alguns dados quantitativos, como, por exemplo, as coordenadas de cada ponto de manejo, e também algumas faltas de registros referentes ao número de mergulhadores atuantes. Quanto aos protótipos, se mostrou necessário fazer alguns pequenos ajustes para que se torne eficaz nos próximos. E ao nosso conhecimento também, não existe, em termos globais, nenhuma proposta que se assemelhe ao equipamento que está sendo desenvolvido. Bom, os próximos passos, então, serão a aquisição de um equipamento elétrico, especialmente desenvolvido para a utilização subaquática, e também a adaptação para a acoplagem dessa motobomba. Também a gente não pode descartar o fato da pandemia, que o isolamento social, tiveram medidas, de isolamento social, e também as saídas de campo foram significativamente afetadas e reduzidas. Por isso, provavelmente, os nossos resultados estatísticos e também o desenvolvimento e esse teste dos equipamentos foram possivelmente afetados como resultado final. Aqui eu compilei todas as referências bibliográficas em um código de QR Code, daí caso vocês tenham interesse em estar consultando as referências do trabalho. E é isso. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, que escutaram sobre o nosso trabalho. Se tiverem alguma dúvida, acredito que podem deixar no chat ou mandar para mim posterior. E tem alguns contatos meus aqui. Mas é isso. Luísa, obrigado por apresentar. Eu peço para você deixar por um tempo a sua tela no QR Code, caso alguém queira consultar as referências. Não precisa ser em tela cheia, tá? Tá. Você apresentou em 24 minutos, dentro do previsto pela CTCC. E antes do professor Leonardo falar, eu gostaria de falar rapidamente aqui algumas palavras sobre a Luísa e o desenvolvimento da Luísa durante esse tempo que trabalhamos juntos, né? Lembro claramente o dia em que a gente conversou pela primeira vez, Luísa, né? Antes da pandemia,
e as possibilidades de desenvolvimento desse trabalho. E também deixar aqui registrado que é um problema extremamente grande, né, e isso sem querer aumentar coisas que não precisam ser aumentadas, né? Então, 2 espécies invasoras, que elas dominam o ambiente, elas saturam o ambiente, né? A gente está vendo diversos impactos aí, tanto na fauna como na flora, desde aqueles bentônicos, aqueles cesses, até os móveis, incluindo peixes. Então, eu agradeço aí a todo o seu esforço em ajudar, não a construir o TCC e a desenvolver o TCC, mas ajudar o país de alguma forma, né, tentar ajudar com uma proposta prática de TCC, e vejo um crescimento muito grande. Obviamente, existiram momentos de dificuldades, né, a pandemia claramente foi um dificultador aí do desenvolvimento do seu trabalho, mas acho que isso não desmerece o seu trabalho e nem diminuiu a importância do seu trabalho, tá? Então, antes de passar a palavra para o professor Leonardo, eu agradeço essa oportunidade de a gente ter trabalhado junto e na certeza que, ao meu ver, foi um TCC que cumpriu o que é necessário para um TCC. Tá bom? Parabéns pela apresentação, ela foi clara, e passo para o Leonardo. Obrigado. Oi, Marcelo. Oi, Luísa. Obrigado pelo convite. Não sei se a outra orientadora, se a Silvia está por aí também, mas eu já vou aproveitar para dar os meus parabéns para os 3. Realmente é um trabalho bonito, mas, acima de tudo, um trabalho necessário, né? Então, isso que o Marcelo colocou agora de pouco faz todo sentido, e é legal a gente ver pessoas que estão se preocupando, né, com relação a isso, né? Então, se tem gente trabalhando na ciência para tentar encontrar uma melhor maneira de a gente reduzir essa bioinvasão, né, e quem sabe, né, a gente sabe que é complicado, mas acabar com ela, né, tem todos os louvores do mundo, né? Então, eu só tenho a parabenizar vocês 3, né, e todas as pessoas que certamente estão envolvidas, não são só vocês, né, então tem um grupo todo aí certamente envolvido, né, o próprio ICMBio, né, dá para perceber que é um projeto associado ao ICMBio, então acho que a gente precisa valorizar esse tipo de instituição, essas uniões, né, esse trabalho em conjunto, para tentar resolver esse problema. Ô, Léo, se você me permite, nesse... Claro, vai. Nessas suas palavras, realmente, eu acho que a gente tem que aqui destacar a ação do ICMBio, né, e quando eu digo ICMBio, nesse contexto do Coral Sol, especialmente o NG, Núcleo de Gestão Integrada dos Alcatrazes, né, do arquipélago dos Alcatrazes, por todo o esforço de monitoramento e manejo que eles vêm desenvolvendo, né, sem sombra de dúvida, em território nacional, a unidade de conservação que vem envidando esforços, né, tremendos, tanto de recursos financeiros como recursos humanos, e recurso de tempo para tentar minimizar o impacto dessa bioinvasão. E acredito que compartilho isso com a Luísa, outros agradecimentos especiais, né, também para o Lucas Sábio, que está aqui com a gente hoje, que acompanhou a saída de campo, né, e ajudou a Luísa debaixo d'água, e também em especial para o Vicente, né, outro aluno aqui do laboratório, que é o arquiteto por trás aí dessas ferramentas aí, né, o engenheiro das ferramentas que vem adicionando bastante. Então, queria deixar esse registro que eu realmente tinha esquecido. Obrigado, Léo, desculpa ter interrompido. Imagina, fique à vontade, né, Luísa, é um bate-papo, né, como o Marcelo mencionou, e eu concordo plenamente com ele, né, considerando o TCC, se atinge tudo que a gente imaginava, que eu posso imaginar como as etapas, né, do TCC, então dá para ver que você tem
pela sua apresentação, o conhecimento, se apropriou do conhecimento, fez, participou, né? Então, fique tranquila, né? Assim, com relação a, né, aprovada ou não. Está aprovada totalmente, né? Não tenho nem como falar que não, tá? O que eu vou fazer aqui é conversar um pouco com você, tentar entender algumas coisas, te perguntar algumas coisinhas, né? Tirar umas dúvidas minhas, né, que eu tive ao ler o seu trabalho. Depois eu vou passar uma versão corrigida, tá? Eu fiz várias anotações, mas não vou ficar perdendo muito tempo aqui com coisas menores, tá? Então depois vocês dão uma olhada, veem o que pode ser interessante, né? Tem que entregar uma versão final, né? Então vejam lá as coisas que é possível de mexer ainda nesse tempo, né? Eu não sei, né, o futuro, né, com relação a esse trabalho, se vocês estão planejando publicar, né, esses dados. Acho que seria importantíssimo publicar esses dados, e aí, nesse ponto, eu queria conversar um pouco com você, tá? Uma coisa que eu gostei foi, se o trabalho está bem escrito, tá? Algumas coisas que eu fui lendo ali, que aí eu fui deixando indicado, tem lugares que eu acho que se apresenta resultado que não é resultado, então como você falar, tá na figura tal, né, mas qual que é o resultado em si? Mas, de novo, dá uma olhada no documento. Uma coisa que não ficou clara para mim, quando eu estava